Oi, gente. Bom, boa noite pra mim e bom dia pra vocês, né? Esse vídeo vai ao ar de manhã. E, né, gravando vídeo sempre de noite. É porque eu saí à tarde, então... E ficou sem energia aqui na minha casa. Né, as dificuldades da blogueira. Eu tinha programado de gravar o seguinte vídeo, né? Que era sobre como Os Miseráveis pode mudar a sua vida. E por que eu digo isso? Porque em 2017 eu li Os Miseráveis. Em 2017, no caso também, eu passei no SISU, então eu, como medicina só entra no segundo semestre do ano, na Universidade Federal do Amazonas, que foi onde eu me formei, eu fiquei basicamente uns 6 meses, assim, 6, 7 meses na verdade, porque eu nunca esqueci meu primeiro dia de aula, dia 31 de julho de 2017, aí eu custava ter feito em agosto, mas não, né, dia 31 de julho era uma segunda-feira, então acaba que eu fiquei lendo, fiquei fazendo várias coisas. Na época eu não tinha canal, então assim, né, não gravei nem nada. E também não falava de livro na internet, igual eu falo hoje. E eu não tenho muita coisa daquela época. A minha edição também tá na casa da minha mãe, então acaba que eu também não tenho aqui, mas é a edição da Kozak. Eu li várias coisas, dentre uma delas que mais me marcou e que eu acho que tem certos livros que chegam na nossa vida que a gente precisa ler eles naquele momento, porque se a gente não ler ali, tipo, toda uma trajetória poderia ter sido completamente diferente. E basicamente foi isso que aconteceu comigo nos Miseráveis, porque eu li naquela época, em meados de janeiro, sei lá. Sei que eu acabei em algum momento antes das minhas aulas começarem. E depois que eu acabei a história, né, que conheci o Jean Valjean, a Fantine, a Cosette, o Marius, e o Javert, né, inesquecível, mas eu sinto que foi a partir dali, foi ter conhecido aquele núcleo de personagem que também começou a minha questão com Paris, por exemplo. Fui fazer a astrocartografia, descobri que realmente eu tenho uma conexão ali com Paris e Viena, né, só. E assim, gente, foi depois dali que eu terminei Os Miseráveis. Eu tava tão assim, meu Deus, o que foi que eu acabei de ler, que eu decidi que eu ia estudar francês, porque aquilo ali, eu tinha algo mais ali que eu precisava estudar, assim. Como que esse livro, tipo, conseguiu isso tudo, sabe, em mim, não é nem assim, falando da literatura, é em mim, né? Porque a gente olha, né, tipo, o que certos livros, né, fizeram na história, tiveram, né, sua importância, mas também tem a questão de o quão importante foi pra você ler aquele livro, né? Que o livro é importante pra você quando você lê, né? E você lê ou você relê, né? Ainda tem isso. E já vai pra 10 anos, né, que eu li Os Miseráveis no ano que vem, no caso. E eu não sei se eu ainda tenho coragem de reler, de verdade, porque tem muita digressão também. Mas assim, sabe quando, depois disso, se eu não tivesse lido esse livro, ou se eu tivesse desgostado, eu acho que eu não estaria aqui na internet falando de livro. E eu fico assim, porque foi, não depois em específico dos Miseráveis, mas também se não tivesse acontecido a pandemia, não que, né, pra eu falar de livros, porque a pandemia foi um momento muito, muito crítico na história do mundo todo, né, e pessoas morreram, né, não é só por conta disso, mas o que certas coisas, certos eventos, né, canônicos mexem com você, logo eu, né, falando que eu tive um evento canônico que eu vivi ano passado, já tem 1 ano, né, já vivi meu abril despedaçado, e o que acontece? Eu fui estudar francês depois que eu li Os Miseráveis. E assim, gente, o negócio foi que eu ia entrar na faculdade, né? Tipo, eu ia começar as aulas na faculdade, porque eu já tinha me matriculado. E todo mundo me falava, Camille, você vai estudar francês enquanto você tá fazendo faculdade de medicina, você tá louca. Tipo assim, quando é que você vai ter tempo pra estudar as coisas? Eu falei, eu sei o que eu quero. E eu acho engraçado quanto que tudo convém. Perdão, gente, parecia que eu falei cuspindo. Mas tudo calhou de dar certo, né? À toa que eu não sei vocês, como é que é? Pra um doido, qualquer sinal, pra tudo é sinal, né? Aí, resumindo, eu sou um pouco disso, né? Quando eu vejo assim, mas a situação, assim, a pessoa, não sei o que e tal, eu fico tentando assim, eu acho que não é, então
pra mim foi um pouco assim, porque logo que eu entrei na faculdade, que eu ia começar o semestre, a Aliança Francesa daqui de Manaus fez uma parceria com a UFAM e todos os estudantes da UFAM que fossem estudar francês na Aliança Francesa tinham 50% de desconto. Então, assim, eu não sei se era um desconto que já existia, mas sei que eu peguei bem na época, assim, que ele, né, foi muito a calhar, né? À toa que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre coisas, conselhos que eu te dou, né, pra você que tá começando a faculdade, pra você não tomar tanto né, pra você aprender com os erros dos outros, ou então com as vivências dos outros, né, que nem tudo é só errar, né. Mas, resumindo, e eu falei justamente isso, veja todas as oportunidades que a tua faculdade te abre, que, por exemplo, falando especificamente da UFAM e da Universidade do Estado do Amazonas, ambas têm esse desconto de 50% para os seus estudantes na Aliança Francesa. Mas outras universidades de outros estados, não sei de onde você está vendo, podem também ter, né, essa mesma situação. Então, vejam onde você tem desconto. Eu sei que algumas atléticas também têm desconto para algumas coisas, né? Mas assim, eu nunca fui aluna de atlética. Né, tem um leve preconceitozinho, aquela, né? Eu indo pra academia em escala 5-2, mas tudo bem. Antes na faculdade eu não tinha, né? Depois que eu saí que eu virei rata de academia. Mas assim, gente, eu acho muito engraçado o quanto que as coisas acontecem, literalmente quando tem que acontecer. Tipo, quando você conhece uma pessoa e basicamente até, tipo assim, você conhece ela e depois a sua vida meio que, vou usar exemplo mais, né, mais banal. Você conhece uma pessoa e você começa a namorar com ela, então uma pessoa que saiu do absoluto nada, né, que você não sabia, você nunca tinha visto na vida antes e, né, isso acontece. Não dizer que não foi o meu caso, né, porque em parte é isso, né, duas pessoas completamente estranhas que decidem se desestranharem juntas. Então, resumindo, eu acho muito, não sei, assim, muito intrigante o quanto que tem livros que acontecem na nossa vida. E, tipo assim, não são livros que a gente lê, são livros que acontecem, né? Tipo, que não só a leitura, mas tudo acerca daquela leitura é uma experiência pra gente. E Os Miseráveis foi pra mim isso. Foi a partir dali, gente, eu fui estudar francês, né? Tô aqui, até me formei junto com a faculdade. Calhou, né? Com a pandemia e tudo mais, atrasando tudo, eu me formei no exato meio tempo. As duas juntas, porque eu fiz a faculdade em 7 anos e meio, né? Pra quem não sabe, além da pandemia, eu ainda tranquei um semestre, né? Tive uma vivência pessoal aí que eu precisei me ausentar um pouco da faculdade durante um semestre. E eu finalizei tudo em 7 anos e meio. E foi exato tempo do francês, porque ainda no francês eu fiquei um semestre sem fazer, mas foi porque eu já tinha terminado, eu acho que o B2 do francês, e eu precisei ainda esperar uma turma, fechar uma turma, um número de pessoas para ter uma turma de C1. Então, foi exatamente o mesmo tempo. O exato mesmo tempo que eu tenho de faculdade, que eu fiquei dentro da UFAM, foi o tempo que eu fiquei dentro da Aliança Francesa. Então, assim, fazer o quê, né? Aconteceu. Então, eu acho muito intrigante o quanto que certas leituras, assim, são uma vivência em si, né? Eu com a Clarice Lispector também, que foi quando eu li o primeiro livro dela que eu li foi A Hora da Estrela. Então foi quando eu fiquei assim, meu Deus. E só hoje, já foi em 2015 eu acho que eu li A Hora da Estrela, só hoje, 10 anos depois, revisitando a obra, né, porque eu acho que ano passado ou foi ano retrasado, voltou a passar no cinema, né, o filme da Hora da Estrela com a Marcela Cartacho, né, o filme antigo que tem, vou deixar o pôster aqui do lado. E foi quando eu assisti o filme a primeira vez, né, porque o livro eu já tinha lido. E eu fiquei assim, cara, como é que a Clarice, é uma frase que eu falo, eu não sei como é que a Clarice me entendeu antes mesmo de que eu consiga fazer isso, porque, né, em parte a gente nunca vai se entender 100%, mas, né, vamos tentar. Estamos aqui pra tentar, né, pelo menos. This is me trying, já dizia Taylor Swift. E tem toda essa questão de que eu fiquei assim, cara, foi preciso, eu vou ter que beber água porque eu tô seca. Todos esses livros, a famosa palavra que ganhou um hype, né, uma época dessa no Twitter, atravessamentos.
Mas, tipo, foi preciso um atravessamento, né? Um baque desse. Que foram 2 livros, assim, um da literatura francesa e o outro da literatura brasileira, pra me atravessarem. Gente, eu sou cadela do Machado, tipo, amo, de verdade. E do Jorge Amado. Mas, acho que pra mim, foi preciso que eles 2 andassem pra que a Clarice, né, corresse literalmente com os lobos. Também não sabemos, né? Mas, que eu ainda não li o Mulheres que Correm com os Lobos. Mas eu tenho ele. Então, assim, foi preciso que eles 2 corressem, andassem pra que a Clarice corresse comigo, né? E eu nunca esqueci de uma frase do A Hora da Estrela aqui: pensar é um ato, sentir é um fato. E 10 anos depois, eu me pego pensando assim que é isso aí mesmo. Pensar é um ato. A gente pensa. Pensa em coisas que a gente queria fazer, que a gente deveria estar fazendo, ou então de coisas que a gente quer pra nossa vida, mas sentir, quando você sente, é um fato. Tipo, parece que aquilo de fato é de verdade. E esse meu evento canônico que aconteceu no ano passado, né, que esse ano faz um ano, pra mim foi literalmente isso. Eu sempre pensei a possibilidade de que isso acontecesse, até que o dia que aconteceu ano passado e virou, literalmente, sentir um fato. E foi quando eu aprendi a lidar com uma certa situação que eu tenho ainda de problemas pra minha terapeuta. E foi quando eu comecei a nem entender de novo a Clarice, mas eu fiquei assim, a Clarice, infelizmente, estava certa de novo. Pensar é um ato, sentir é um fato. E é um pouco disso, sabe, gente? Eu acho incrível o quanto que, se não fosse a literatura, eu não sei se eu estaria aqui. Não no sentido, assim, de viva, né? Mas, assim, eu não sei se eu teria tido a coragem pra falar as coisas que eu tenho falado na internet. E de me abrir mais, porque eu sempre sofri muito sozinha. Eu acho que, né, essa questão de, eu faço tudo sozinha, eu sofro muito sozinha. Às vezes eu tenho vergonha de incomodar os meus amigos com os meus problemas. Então, eu fico nessa de, não vou falar porque, né, N razões. Mas foram uns livros que eu não tinha com quem falar sobre, que me fizeram abrir a boca aqui na internet. Foi o fato de que eu sempre fiquei pensando, cara, eu queria tanto um clube de leitura, ou então um podcast, e o YouTube foi a coisa assim mais próxima de uma coisa e outra, né? Que eu tenho, tirando o podcast, eu tenho um clube de leitura, né? Que se você não sabe, aquele meu jabá, né? Aquela não tem jabá, não tem dinheiro envolvido, mas eu tenho o CLT, que é o Clube de Leitura dos Trabalhadores. Estamos lendo no momento a Odisseia, né? A gente vai votando os livros que a gente quer ler, né? Ao longo do ano. Ano passado era a ditadura aqui, que decidia o que ia ser lido. Aí esse ano eu deixei, não, gente, agora vamos votar, né? Vamos votar, porque é a democracia, a ditadura do proletariado. E eu deixei pra votar. E a gente tem outra frente que é de autodesenvolvimento, autoajuda, psicologia. Esses livros de coach, essas coisas, tá proibido, gente, tá? Só pra avisar. Então, assim, aqui na ditadura do proletariado, se você vier com um livro de coach, você vai ser expulso, sai da União Soviética. Então, assim, aí a gente tá decidindo entre esses 3 livros, que é o Sem Drama. O nome da autora eu não me habilita a pronunciar sem ter uma cola, e eu não tenho aqui no momento. Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, também o nome do autor não me arrisco a lembrar de cabeça. E O Corpo Guarda-Mágoas, que também, os 3 nomes, né? Os 3 autores são Besser van der Kolk, que eu acho que é o nome dele, porque é o livro mais antigo, assim, que eu tenho em mente. Então, eu acho que só dele que eu me arrisco, mas de resto, dele ou dela, né? Que eu não sei se é um homem ou uma mulher. Mas, de resto, né? Nedra, eu acho que o primeiro é da Nedra Tawwab. Não, mas resumindo, tá aqui a capa deles, pra vocês verem. E tá em votação. Como a votação que eu tinha colocado agora não teve... Tá, teve um ganhador, mas só porque eu votei, né? As pessoas não tinham visto, fora, né, questão de feriado também, né? Também não me ajuda. Vou deixar o link aqui pra você votar. Se você quiser entrar nas leituras de autoajuda, sinta-se à vontade, sinta-se convidado. E a gente tá lendo a Odisseia. A gente, em tese, tá chegando na metade, mas eu mesmo ainda não cheguei na metade, então falo logo. Então a gente nunca teve problema também com extensão do cronograma. Aconteceu, sei lá, uma semana que azedou o carnaval, essas coisas tudo. No carnaval, por exemplo, né, deixou o carnaval livre aí.
Porque, né, poxa, ir no bloco ficar lendo um livro, também, né, também não dá. Então, assim, resumindo, eu tenho um clube de leitura, se você quiser participar, sinta-se à vontade. A gente tem essas 2 frentes de leitura, uma com livros, né, que a gente vai decidindo, normal, né, ficção ou não, e a outra frente de autoajuda e tal, psicologia. Então, você decide se você quer ler qual dos 2, ou pode ser os 2, nunca se sabe, e sinta-se convidado, vamos ler mais em 2026. Só existimos no Telegram, tá bom? Também não temos perfil no Instagram, eu fico com preguiça de administrar muitas páginas. Outra função que eu tenho, né, colocar no meu currículo a Demira, de página de Instagram. E resumindo é isso. Mas assim, foram os livros que me deram assim um pouco de voz, vamos dizer assim, pra eu conseguir expressar as coisas que eu queria. E agora que eu tenho um clube de leitura e que também eu, né, fico dando a minha opinião na internet, eu me sinto um pouco mais menos tímida, eu acho que é o melhor termo, pra eu me expressar, sabe, gente? Porque eu sou muito tímida, muito mesmo. Não parece porque eu tenho um canal no YouTube, porque eu falo pra caramba, né, mal de ser geminiana. Mas assim, eu acho que realmente precisou que fosse um livro que me desse esse negócio de querer estudar outro idioma, e que a partir disso tudo isso que vocês não só veem assim no sentido material, mas tudo isso aqui é possível, né? Eu tenho uma plaquinha bem ali que tá, eu vou tirar uma foto, deixar bem aqui, tudo isso aqui já foi insônia. Então assim, eu passei noites e noites pensando como é que seria ter um canal no YouTube, nossa, preciso muito beber água. Ter um canal no YouTube, falar das coisas da minha vida, falar dos livros que eu leio. E hoje eu tenho tudo isso. Então, mesmo que eu não tenha tantos seguidores, não tenha tantas views, tipo, não tenha tanta gente me vendo, ainda assim, eu gosto de pensar que eu tive coragem pelo menos pra fazer, né? Porque pelo menos algum dia eu resolvi começar, né? Porque até isso eu também tenho um problema às vezes. Tipo, eu fico pensando, mas não vai dar retorno, por que eu vou fazer isso, né? E foi um dia que eu resolvi gravar as coisas de um acontecido, meu primeiro vídeo, né? Que foi um dia que eu passei mal no plantão da faculdade, que foi na hemodiálise de um hospital aqui da minha cidade, que foi a primeira vez assim que eu pensei, eu acho que eu gravaria um vídeo disso, porque na época tava todo mundo, né? Eu acho que foi em 2021, eu acho. E eu pensei assim, por que não compartilhar, né, uma experiência de humilhação também? Por que não compartilhar isso, né? Acho que todo mundo já teve um momento desses, assim, que vocês quase vai dessa pra pior. No momento em que tudo que você não podia era passar dessa pra uma pior. E acontece. Então, é basicamente isso, gente. Eu acho que até serve pra mim mesma, agora que eu tô tentando ajeitar a minha vida e ter um horário mais regrado, que é deixar os livros acontecerem, né? Ter experiências com os livros que eu leio e não só ler pra bater meta, né? Que apesar, o chato é que eu me coloquei num desafio e que eu não tenho coragem de dizer, gente, desistir de fazer esse desafio, que é o livro, 30 livros até os 30. E eu não tenho não só coragem, também porque eu fico olhando, cara, eu quero ler esses livros, e em algum momento eu vou ter que ler. Então assim, porque não agora, né, que eu já comecei. Então, resumindo, é isso. Tipo, se dedicar a viver as experiências, né? Eu acho muito engraçado quem diz assim, tem que ter história pra contar. Gente, sim, mas até a página 2, cuidado pra você não ser história contada, né? Muito cuidado aí. Vamos viver, sim, mas também vamos segurar na mão de Deus de vez em quando, né? Vamos se limitar, às vezes. Não vamos abusar da sorte também, né? Então, assim, vamos viver, mas também vamos tomar cuidado. Muito importante esse ponto. E eu sempre falo isso porque eu sou um pouco pessimista. E eu falo que, gente, tem coisa assim que eu fico, nossa, deve ser muito legal ser homem. Porque você não precisa se preocupar com certas coisas que nós mulheres andamos, né, em constante ansiedade, né, de coisas como, por exemplo, violência urbana, violência de gênero. Então, sabe? Eu falo assim, nossa, deve ser muito legal ser homem e você poder andar de noite na rua sem ter medo de ter 2 caras atrás de você.
né, quando fala a mulher prefere que seja o diabo atrás dela do que ser um homem, eu vou ter que concordar. Eu realmente escolheria o urso, gente. Se fosse pra escolher um jeito de... eu ia escolher o urso. Então, assim... complicado, ainda mais, assim, olhar... nada a ver, né, com um pouco do tema, mas já pegando um pouco, porque tem um pouco a ver. Essa questão, tipo... gente, todo dia agora no jornal é uma notícia de VD, né? Então, assim... ou de FEMI. Então, eu fico... né, tô aqui hoje, hoje era meio-dia, 15:01, eu acho. E eu vi uma notícia justamente disso. Eu fiquei assim, cara, acabou meu dia. Acabou meu dia, ainda são 15:01. E eu fiquei assim, cara, não é possível. Eu não sei o que tá acontecendo. Realmente, assim, eu fico... não é possível que a gente tenha... não é nem evoluído. A gente tenha se perdido a tal ponto de que isso aconteça, sabe? Não é que é inconcebível, mas eu fico assim, meu Deus, em que ponto chegamos como sociedade? É mais do que esperar de uma sociedade construída, né, no sistema patriarcal. Então, é um pouco disso, né? Pesei o clima, mas é um tema sério, né? Não é simplesmente uma piada de um trauma pessoal. Então, assim, gente... voltando, né, à questão de experiências com livros, eu acho, depois disso, assim, eu me toquei, realmente, é melhor a gente deixar o livro acontecer na nossa vida, né, porque às vezes a gente lê um livro numa época e depois relê ele em outra e a gente tem percepções completamente diferentes ou a gente até começa a entender coisas que a gente não entendia antes. Então, assim, é um pouco disso, né, que eu tô até procrastinando ler meus livros preferidos, porque... eu tenho, né, receio de desgostar deles, mas tipo, sei lá, de ter perdido um pouco da magia porque eu li a primeira vez. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, eu quero reler, já tem mais de 10 anos que eu já li. Me bateu a vontade, sabe Deus por quê, de reler Lolita. Não é um dos meus livros preferidos, na verdade. Eu sei que é um livro extremamente problemático, eu não gostei dele, na verdade eu senti um pouco de nojo. E também tem o Morro dos Ventos Vivantes. Eu acho engraçado que eu passei até a gostar mais, não porque eu assisti a adaptação, mas depois que eu assisti essa adaptação eu fiquei assim, cara, eu vou até gostar mais do pobre do Morro dos Ventos Vivantes, porque Jesus, o que foi que eu vi? Então, assim, né, ser stand de livro de novo. Então, resumindo, é isso. Eu acho muito intrigante. Acho que tudo isso, assim, depois que eu pensei, eu realmente acho que se eu não tivesse lido Os Miseráveis, tivesse obcecada por estudar francês, eu não estaria aqui comentando com vocês na internet. Eu não estaria fazendo vídeo também na internet falando sobre, por exemplo, eu obtive o diploma de DALF C1 e eu fiquei assim, cara, eu nunca pensei que aquela pessoa em 2017 teria um DALF C1 algum dia. Tipo, sério. Então, é basicamente isso. Vou ficando por aqui e vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Quarta-feira, prometo, vai ter vídeo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.